Fala galera, ligado aqui no curso Técnico 360, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico em segurança do trabalho, e a nossa videoaula de hoje é sobre NR5, que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a nossa CIPA, né? Daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta de abertura, roda aí! Então pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje vamos falar sobre a CIPA, tá? Como eu já disse anteriormente, a CIPA é a sigla para Comissão Interna de Prevenção a Acidente, ok? Todas as empresas devem construir a sua CIPA, tá? Tem um quadro, inclusive na NR5, o quadro 1, que a gente chama de quadro de dimensionamento da CIPA, né? Lá a gente tem exatamente a quantidade de funcionários e quantos membros a CIPA deve ter para todas as atividades. Ela é separada por atividade, grau de risco e número de funcionários, ok? Caso a empresa não tenha um quantitativo suficiente para formar uma comissão, o empregador deve indicar um funcionário que vai fazer o papel de CIPA, né? Ele vai ser um cipeiro, na verdade, único, ok? Só uma observação rápida antes de a gente começar. Bom, antes de mais nada também eu quero falar que essa não é uma transcrição da NR5 em formato de vídeo, tá? A NR5, em sua maioria dos seus itens, ela é plenamente compreensível, né? O que eu vou trazer aqui para vocês são alguns itens que a gente considera como sendo um pouco mais importantes e algumas entrelinhas que a gente tem na NR, né? Algumas dúvidas que podem ficar latentes aí dentro da nossa leitura da NR. Então, eu vou tentar destrinchar realmente o máximo possível nessa videoaula. Lembrando que para acompanhar essa aula você pode baixar ou simplesmente visualizar a NR5 na descrição do vídeo. Tá? Se você está assistindo o vídeo pelo YouTube, dá uma corridinha no nosso site tecnico360.com.br. Aqui no lado esquerdo, clica lá em videoaulas. Vai na descrição dessa aula sobre CIPA e tem lá um link para você poder baixar a NR5, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O que é a CIPA, né? A CIPA, na verdade, ela é uma comissão onde os membros vão discutir, né, entre eles, medidas importantes e prevencionistas de segurança do trabalho na empresa, né, na sua empresa, no caso, que eles trabalham, obviamente. Então, assim, é uma organização, é uma comissão de extrema importância, tá? Hoje, pessoal, a grande maioria das empresas, grande maioria mesmo, elas não dão à CIPA a importância que ela deveria ter de fato, tá? Muita gente encara a CIPA como uma forma de ter a estabilidade, né, que a legislação prevê, e muitos funcionários se candidatam para ter essa estabilidade, para não serem mandados embora, e a própria empresa forma a sua CIPA como simplesmente cumprimento à legislação. Afinal de contas, a CIPA é obrigatória por lei. Então, assim, a gente quer deixar claro que a CIPA ela tem um papel fundamental na prevenção dos acidentes, né? Na verdade, ela é um braço da segurança do trabalho que vai atuar junto, né, com os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, com a equipe médica, com o SESMIT, de um modo geral. Então, a gente tem que realmente vislumbrar essa importância da CIPA para todas as empresas, né? Não só formar por cumprimento de lei ou para estabilidade, né? Tem que colocar na cabeça do pessoal, dos cipeiros, que realmente estão ali para ajudar, para trabalhar em prol da prevenção. Beleza? Bom, pessoal, até porque nada melhor, né, do que formar uma comissão com trabalhadores que atuam nas suas áreas, né? Eles vão ter visões diferenciadas dos técnicos de segurança, né? Nossa, por exemplo, eles estão diretamente atuando em suas respectivas áreas, então é muito importante que eles tragam a visão que eles têm da prevenção de acidentes e saúde de um modo geral. Beleza? Vamos lá. Formação da CIPA, pessoal. Como que a CIPA se forma? Bom, a gente vai buscar no quadro 1, né, da NR5, no quadro de dimensionamento da CIPA, quantos funcionários, né, a CIPA deve ter
formando aquela comissão. Ela vai variar de empresa para empresa, quantitativo de funcionários, grau de risco, tudo isso vai fazer esse número de membros da CIPA variar. Então, se você for lá no quadro 5, você vai ter lá, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 4 efetivos e 4 suplentes. Esse número, pessoal, é só para membros eleitos, tá? Eu vou explicar o que significa membros eleitos daqui a pouquinho. Mas só para a gente resumir, os eleitos são funcionários que se candidataram e foram votados em eleição secreta, tá? Tiveram seu nome lá, a urna, ou se for por meio eletrônico, enfim. Eles se candidataram e eles conseguiram um quantitativo de votos para fazerem parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Então, o quadro 1 fala única e exclusivamente sobre os membros eleitos dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque o número que está lá no quadro 1 vai ser exatamente o mesmo número que o empregador, né, que o patrão, que a empresa vai indicar. Então, se no quadro 1 está lá que a gente tem que ter 4 membros efetivos e 4 suplentes, o patrão, a empresa, no caso, né, o empregador, vai também indicar por ele 4 membros efetivos e 4 suplentes, ok? Então, nesse caso, o número que está no quadro 1 vai ser dobrado, só que o quadro 1 vai ser de eleitos e aquela mesma quantidade vai ser indicada pelo empregador, beleza? Formamos a nossa comissão, né? A nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Estamos com a nossa CIPA formada. Aquele pessoal, aqueles membros, né? Tanto os eleitos como os indicados, vão escolher um secretário e o seu substituto. Todo mundo, né? E pode ser tanto alguém que já esteja ali, ou pode ser alguém que nem se candidatou, né, a ser membro da CIPA. Pode ser alguém que de fora, enfim. O secretário pode ser qualquer pessoa da empresa, desde que ele seja escolhido em consenso pelos membros e desde que o empregador aceite que ele faça parte daquela comissão, tá bom? Então, é assim que vai se formando a CIPA aos poucos, né? Tivemos a votação, tivemos os indicados da empresa, tivemos o secretário já escolhido pelos membros, né? Um dos indicados da empresa, né? Um dos indicados pelo empregador será o presidente da CIPA. Ok? Então, o patrão, quando fizer a sua indicação, um deles vai ser o presidente da CIPA. Os eleitos vão fazer ali vão bater um papo, vão trocar uma ideia e vão escolher em consenso um vice-presidente. Ok? Não necessariamente foi o mais votado ou vai haver uma nova votação. É escolhido em consenso, né? Caso não se chegue a um consenso, aí pode-se abrir uma votação para se eleger um vice-presidente daquela comissão. Mas normalmente o pessoal faz através de consenso. Beleza? Estabilidade, né? Eu venho falando muito da estabilidade, falei lá no início do nosso vídeo. Como é que funciona a estabilidade? A partir do momento que um candidato, que um funcionário se candidata a fazer parte da CIPA, a partir daquele momento ele já tem a sua estabilidade garantida. Tá? Então, normalmente a gente abre, a empresa faz a abertura das candidaturas 15 dias antes das eleições. Se eu quero fazer parte da CIPA e eu já me candidatei, durante aqueles 15 dias até a eleição eu tenho estabilidade, eu não posso ser mandado embora. Tá? Chegou a eleição, eu não fui eleito, não consegui uma quantidade de votos para me tornar membro da CIPA. A minha estabilidade acaba e eu volto a ser dispensável pela empresa. Ok? Se eu sou eleito membro da CIPA, eu continuo com a minha estabilidade durante o período do mandato, que é de 1 ano, e no ano consecutivo ao mandato. Tá? Por que eu tenho estabilidade durante 1 ano seguinte ainda, se eu já não, teoricamente, faço mais parte da CIPA? Justamente para esse funcionário não sofrer nenhum tipo de represália por parte do empregador, né? Porque nas reuniões da CIPA, pessoal, tem muita discussão, são muitos tópicos, muitos problemas que são levantados e muitas vezes as opiniões dos funcionários vão de encontro, não ao encontro, vão de encontro com as opiniões do empregador. Ou seja, às vezes o funcionário solicita alguns investimentos, por exemplo, né? Então, para o empregador depois não ter nenhum tipo de represália com aquele funcionário,
não poder mandar ele embora assim que acaba o mandato, só depois de 1 ano, depois que acaba o mandato. Tá? Então, é assim que funciona a questão da estabilidade. Reeleição. O candidato da CIPA pode se reeleger? Pode. Uma vez apenas. Tá? Acabou o mandato, eu posso me candidatar novamente e, se for eleito, aquele será o meu último mandato naquele período. Tá? Depois eu tenho que ficar 1 ano afastado para depois me candidatar novamente. Eu não posso ficar me reelegendo quantas vezes eu quiser. Beleza? Bom, aproveitando o gancho da estabilidade, eu já vou deixar uma perguntinha para vocês. Secretário da CIPA, aquele que foi escolhido em consenso, né, pelo pessoal. Digamos que o secretário da CIPA foi escolhido como um membro externo. A gente trouxe uma outra pessoa de fora para ser o secretário. Esse cara tem a estabilidade? Sim ou não? No final do vídeo eu respondo. Vamos dar sequência aqui. Como é que funcionam as reuniões, né, da CIPA? Assim que a comissão é formada, é definido um calendário anual de reuniões ordinárias. Tá? Ordinária por quê? Porque elas seguem uma ordem, obviamente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode ter também as reuniões extraordinárias. Tá? Dependendo de algum acontecimento, alguma coisa que acontece dentro da empresa, pode-se ter reuniões emergenciais, extraordinárias, e os motivos pelos quais a gente pode ter essas reuniões estão no item 5.27 dessa NR5, beleza? Como eu já falei, nas reuniões todas as decisões que são tomadas devem ser através de consenso, né? Caso não haja consenso, aí sim a gente abre uma votação para tomar determinada medida ou determinada decisão. Fora isso, normalmente o pessoal entra em consenso para poder tomar alguma medida, alguma coisa desse tipo. Beleza? Quando que um membro perde o direito de frequentar a CIPA, de fazer parte da CIPA? Quando ele falta a mais de 4 reuniões ordinárias sem dar nenhum tipo de justificativa. Aí, por lei, ele pode ser afastado e aí perde a estabilidade, tudo aquilo. Beleza? E se esse cara afastado for o presidente? O que acontece? Digamos que o presidente faltou a 4 reuniões e não deu satisfação. Ele pode ser afastado? Ele foi indicado pelo empregador. Ele pode ser afastado ou não? Pode e deve e vai ser. Tá? Nesse caso, o empregador tem até 2 dias úteis para indicar um novo presidente. Tá? Pode ser dos que já estão na CIPA, pode ser de um membro já, ou pode realmente trazer outro de fora. E se for o vice-presidente, a mesma coisa. Os membros eleitos, não os indicados, os eleitos, vão fazer uma nova indicação. Tá? Porém, no caso do vice-presidente, tem que ser obrigatoriamente de alguém que já faça parte ali, de alguém que já esteja na CIPA ali como membro. Beleza? Bom, voltando àquela questão sobre o secretário, só para a gente finalizar. O secretário, trouxemos um secretário de fora para ele poder fazer parte da CIPA. Esse cara tem a estabilidade? Sim ou não? Bom, pessoal, fica muito claro que a partir do momento que a gente trouxe um secretário de fora, ele não foi eleito, ok? Então, se ele não foi eleito por meio de votação, ele não vai ter a estabilidade que a lei prevê, tá bom? Se o secretário escolhido fosse já um membro, ele continuaria com a estabilidade dele normal, beleza? Pessoal, foi uma aula rápida, uma aula curta sobre CIPA, que é uma NR um pouco grande. Caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, pode mandar um e-mail para a gente, dúvidas@tecnico360.com.br. Desde já eu agradeço a todos pela atenção. Se inscreve no nosso canal, segue a gente no Facebook e se inscreve aqui no canal do YouTube. Fique ligado e atenção para as próximas aulas. Agradeço a todos, um grande abraço, valeu, fui!